A paz, irmãos. É com muita alegria que hoje damos início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E antes de iniciarmos o culto, convido os irmãos a fecharem seus olhos, elevarem seus pensamentos até os céus e oremos ao nosso Deus. Santo e amado Pai, Criador dos céus, Criador da terra, Senhor do universo, humildemente, Senhor, chegamos mais uma vez através dessa oração, meu Deus. Primeiro para agradecer pela oportunidade de estarmos vivos, agradecermos pela nossa saúde, pela saúde da nossa família e pela grande oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui, subir até a sua casa a fim de te adorar, a fim de aprendermos mais a respeito da sua santa palavra. Sabemos, Senhor, que estás hoje aqui presente entre nós, por isso pedimos, passeie, ó Deus, derrame seu Santo Espírito na sua igreja, proteja a sua igreja, ó Deus, proteja os jovens da sua igreja, pois sabemos que eles, juntamente com as famílias, são os alvos do iníquo. O iníquo, ele quer desestruturar a sua igreja e o foco dele são os jovens, são as famílias. Proteja-os, ó Deus, dê discernimento, sabedoria para todos nós. Inculte a tua palavra, a palavra que vai ser ministrada hoje, ó Deus. Derrama seu Santo Espírito no pastor, para com que tudo que for aprendido hoje aqui possa ficar gravado, não só na nossa mente, mas que possamos no coração, para aplicarmos no nosso dia a dia e assim nos tornarmos melhores pessoas, melhores servos seus, melhores cristãos. Também, Senhor, visita nossas famílias, aqueles irmãos que não estão hoje aqui presentes, visita os lares deles, protejam, toquem o coração deles, para que no próximo culto estejam presentes, porque é muito importante, Senhor. Também, meu Deus, queremos pedir que o Senhor receba o louvor de hoje, pois é feito de todo o coração. Tudo que pedimos e agradecemos, ó Deus, não é em nosso mérito, nem em nossa honra, pois somos falhos, fracos, imperfeitos e nada merecemos do Senhor, mas tudo que pedimos e te agradecemos é em nome e honra de Jesus Cristo. Amém. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Louvado seja Deus, graças a Deus. Nós adoramos o Senhor através dos cânticos e agora nós vamos para a palavra de Deus. Quero te convidar, você se colocar em pé agora, em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 17, segundo o que escreveu o evangelista Mateus 17, e nós vamos ler a partir do verso 18. Mateus 17, a partir do 18, nós vamos fazer então esta leitura. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade. Porque, na verdade, eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a este monte: remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós. Amém? Diga assim comigo: nada é impossível para aquele que crê. Diga assim: nada é impossível para aquele que tem fé. Uma fé viva num Deus vivo. Amém. Quem tem essa fé pode aplaudir e glorificar o Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar. Nós estamos hoje num culto de adoração, um culto de louvor, e uma característica da nossa igreja é ensinar a palavra de Deus. Não é verdade? É muito bom isso, quando a igreja ela é ensinada na palavra. Várias pessoas têm destacado isso. Quando vêm para a nossa igreja, elas comentam com a gente: olha, como é bom a gente perceber que a igreja ela ensina a palavra de Deus. Ela está focada na palavra, nos ensinamentos, não é verdade? Isso é muito importante, porque você sabe que tem muita gente hoje falando coisas, ensinando nas igrejas aquilo que não tem respaldo bíblico nenhum, aquilo que não tem embasamento doutrinário bíblico nenhum. Falam da imaginação, né? Falam de crendices, de superstições, né? Mas nós louvamos a Deus porque a palavra de Deus, ela é rica, ela é mais do que suficiente para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, uma vida abençoada na presença de Deus, né? Então, quando nós valorizamos a palavra, estudamos a palavra e colocamos ela em prática, ela traz um resultado muito importante para a nossa vida. E a palavra de Deus, ela não é uma invenção humana, é o próprio Deus que, usando homens, usando mulheres, usando pessoas, ele então comunicou, ele transmitiu então a sua mensagem, né? Ele nos ensina através da sua palavra. E uma característica do ministério de Jesus era o ensinamento. Ele ensinava muito a palavra. Ele mesmo disse: olha, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, tem a luz da vida. Que luz é essa? O que você acha que é essa luz? Jesus andava com uma lâmpada para as pessoas seguirem ele, né? Com uma tocha para seguirem ele. Naquela época não tinha energia elétrica para andar com uma lâmpada, né, elétrica, mas essa luz, ela nada mais é do que conhecimento. Conhecimento.
É tão importante isso, conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. É muito importante. Jesus dedicou muito tempo do seu ministério ensinando, porque quando a pessoa ela tem conhecimento, a própria palavra de Deus ela diz, olha, lá em Oséias o profeta fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. E o próprio Senhor Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então tem muita gente presa hoje em mentiras, tem muita gente presa, muitas pessoas presas em crendices, em superstições, e não estou falando de coisas relacionadas a outra área não, a área religiosa mesmo, a área da fé. As pessoas estão perdidas em pleno século XXI, envolvidas em tantas coisas do engano, não é verdade? Porque o inimigo ele tem essa facilidade de enganar as pessoas, ele tem essa capacidade de enganar. Ele foi mentiroso e a Bíblia chama ele de pai da mentira desde o começo. Ele continua sendo mentiroso, engana, ele transforma a verdade em mentira, né? Mas graças a Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta de Deus, ela é a verdade imutável de Deus, ela não muda, pode passar o tempo que for, a palavra de Deus continua sempre a mesma, sempre clara, sempre transparente, sempre fundamentada em algo que é um fundamento firme, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, olha, a palavra de Deus, ela é muito importante. E quando nós lemos a Bíblia, em especial aqui os Evangelhos, e nós vemos Jesus ensinando, então nós aprendemos muito, né? E nessa noite eu quero compartilhar com você, quero estar aí ensinando a igreja a respeito da fé. Como ter uma fé vitoriosa. Como ter uma fé vitoriosa. Esse é o assunto de hoje. Como que nós podemos ter uma fé vitoriosa? Por que uma fé vitoriosa? Porque existe uma fé também derrotada, derrotista, perdedora. Existe. Existem esses dois tipos de fé, não é verdade? A fé que é de Deus e a fé que não é de Deus. E você pode até ficar pensando, mas como assim? Fé sempre é de Deus? Não. Tem fé que ela está envolvida, ela está vinculada às coisas do engano, não é verdade? Quando você olha para uma pessoa que manifesta uma fé em uma adoração que não agrada a Deus, é um tipo de fé que não é uma fé vitoriosa, é uma fé frustrada, é uma fé derrotada, porque às vezes a pessoa está adorando a criatura no lugar do Criador, não é verdade? Quanta gente hoje adora a criatura, quanta gente adora hoje coisas, adora pessoas, adora a natureza, adora animais. É um tipo de fé. Quando a pessoa se dobra diante de uma imagem de escultura, é um tipo de fé, não é verdade? Mas uma fé que não é aquela fé que a Bíblia ensina para a salvação. Então, a fé que alcança um milagre é um tipo de fé? Mas não é a fé que agrada a Deus. A fé quando alcança o milagre através de um caminho que Deus não aprova, né? Então, você veja, quem está envolvido com as trevas alcança também uma cura para a sua vida? Alcança, é fato isso. Mas isso é uma fé que agrada a Deus? Não é. A pessoa que alcança uma fé uma cura através da idolatria, é uma fé que agrada a Deus? Não é. A pessoa que adora animais, adora o rato, a vaca, agrada a Deus isso? Não agrada. Mas é uma fé? É uma fé. Só que é uma fé direcionada de forma errada. É uma fé derrotada. Por quê?
porque o dia que a gente se comparecer diante do tribunal de Deus, essa fé que não agrada a Deus, para onde que ela vai conduzir a pessoa? Para a perdição eterna. Vai conduzir para a perdição eterna. Então a fé que salva é a fé que é a fé vitoriosa. Mas a fé que salva, ela também conquista? Também conquista. A fé que salva, ela também encontra a cura. Encontra a cura. A fé que encontra a cura através de outros meios que Deus não aprova, não salva. A pessoa pode às vezes até ser curada de uma enfermidade nesse mundo, não é verdade? Através de muitos meios que não são os de Deus. Mesmo curada, se ela morrer, ela vai para onde? Para o inferno, não é verdade? E uma pessoa que tem uma fé no Deus vivo, pode acontecer dela orar e buscar a Deus e não ser curada? Pode. E pode morrer e ela vai para onde? Vai para o céu, não é verdade? Eu te pergunto, o que é melhor? Morrer por uma enfermidade aqui e ir para a eternidade com Deus? Ou ser curado de uma enfermidade aqui e ir para a eternidade morar com o diabo? Qual que é melhor? Melhor é ter uma fé que salva, uma fé vitoriosa, não é verdade? E é dessa fé que eu quero falar com você nessa noite, da fé vitoriosa. E Jesus ensinou ela aqui, ó, no capítulo 17 de Mateus, né? O que estava acontecendo aqui nesse episódio da vida de Jesus, né? Do ministério de Jesus. Um pouco antes, Jesus estava no Monte da Transfiguração e ele desceu com os discípulos e encontrou ao pé do monte um pai aflito com um filho endemoniado, né? Então no capítulo 17, verso 9, acompanhe aí para você ver, olha. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a nenhum homem conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E no versículo de número 14, diz assim: e chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora ficou o menino curado. Dá uma paradinha no 18 e olha aqui para mim. Olha o que estava acontecendo ali. Um menino endemoniado, aquele pai ali desesperado, trouxe para os discípulos oraram, expulsaram aquele demônio, ou melhor, tentaram expulsar aquele demônio, mas o demônio não saía. O demônio não saía. Então você veja que a gente aprende aqui algo importante. Nem sempre nós vamos orar e nós já vamos ter a vitória imediatamente. Mas isso não significa que a nossa fé ela está derrotada, não significa. Não significa que nós perdemos para sempre, não. Significa que a luta está apenas começando, não é verdade? Então tem luta que a gente vence já no primeiro round, mas tem luta que a gente vai lutando até alcançar a vitória, não é verdade? A fé vitoriosa, ela tem uma característica: persistência. Não desiste nunca. Qual a luta que você está enfrentando aí? Você é portador de uma fé vitoriosa. Sabia disso? Você tem uma fé vitoriosa. Por quê? Porque a tua fé não está
em coisas, a tua fé não está em pessoas, a tua fé não está no papel, a tua fé não está no vento, na lua, no sol, mas a tua fé está firmada naquele que tem toda a autoridade e tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Quem crê pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa fé vitoriosa, primeira coisa, ela é fundamentada em Jesus Cristo. Ela não pode ser fundamentada em nada mais. Você pode até gostar e admirar o apóstolo Paulo, mas a tua fé não pode estar nele. Você pode até gostar e admirar os profetas, mas a tua fé não pode estar nos profetas. Você pode gostar e até admirar de todos os nomes que tem na Bíblia, importantes, mas em nenhum destes nomes a nossa fé pode estar firmada, em nenhum. Por quê? Porque todos, sem exceção, são pecadores, foram pecadores, e todo homem, toda mulher são pecadores, com exceção de um apenas, nascido de mulher, que é Jesus Cristo. Por isso que esse nome, a Bíblia fala, está acima de todos os nomes. Nesse nome tem todo o poder, tem toda a autoridade, porque qualquer outro nome que você colocar a tua fé deixa de ser vitoriosa, ela passa a ser uma fé fracassada. Qualquer outro nome, não tem exceção, não tem. O único nome, a Bíblia fala, só existe um nome entre Deus e os homens que pode salvar, que pode libertar, que pode operar milagres. É o nome de Jesus Cristo. Ele é o único, não tem outro. Então, a fé vitoriosa, ela precisa primeiramente estar fundamentada em Jesus Cristo. Segunda característica dessa fé, ela é persistente. Ela não desiste nunca. Você ora uma vez, o milagre não aconteceu. Você vai orar 2, 3, vai orar 1.000, 2.000, 10.000, não importa. A nossa certeza é que essa fé, ela nunca será derrotada. Essa fé, ela é vitoriosa. Essa fé, ela é caracterizada por essa realidade. Os discípulos oraram, repreenderam aquele demônio, mas o demônio não saiu. O demônio não saiu. Às vezes a igreja luta e às vezes ela não vence de primeira. Nessa experiência pastoral que a gente tem aí já de quase 20 anos, a gente já viu muitas lutas de expulsar demônios que demora. Nós já oramos aqui e já teve casos que a gente expulsou o demônio na hora. Já teve casos que a gente orou 1 mês, 2 meses, 6 meses para alcançar a libertação. Às vezes é um demônio, às vezes são muitos demônios, não é verdade? Às vezes é uma oração resolve, às vezes é uma campanha, às vezes é uma luta mais prolongada, não é verdade? Às vezes é uma casta de demônios, é uma legião, né? Uma casta que é uma legião de demônios que demora. Sai um, sai outro, e mais outro, e mais outro, e a gente tem que continuar lutando, mas lutando não na nossa força, não no nosso braço, mas no nome daquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode aplaudir o Senhor, pode glorificá-lo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, os discípulos representam aqui a igreja. Às vezes a igreja, ela de primeira ela não vence essa luta. Precisa de mais consagração, precisa de mais empenho. Mas aí quando Jesus, no versículo de número 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa de vossa incredulidade, ou em outras traduções fala, por causa da vossa pequena fé, porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direis a este monte, remove-te daqui para lá, e será removido, e nada será impossível para vós.
Então, uma outra característica da fé vitoriosa: nada é impossível. Nada é impossível. Já pensou no poder dessa declaração de Jesus? Foi o próprio Jesus que disse isso. Não foi outra pessoa. A maior autoridade para falar de fé é Jesus, o maior conhecedor do assunto. E ele disse: olha, para aquele que crê, nada é impossível. Mas a fé, ela precisa ser o quê? Vitoriosa, não é verdade? A fé, ela precisa ser o quê? Igual a uma semente de mostarda. Por que Jesus usou essa comparação, uma semente de mostarda? Porque a semente de mostarda, ela é a menor das sementes. Quem já viu uma semente de mostarda sabe que ela é muito pequenininha, não é verdade? Quem conhece uma semente de grão de mostarda? Várias pessoas conhecem, né? Ela é bem miudinha, ela é como que a ponta de um alfinete, né? De tão pequenininha que é. Ela é pequenininha, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças, né? A árvore se torna a maior das hortaliças. Por quê? Porque dentro daquela sementinha tem um potencial muito grande, tem uma árvore muito grande, tem muitas sementes dentro daquela árvore, dentro daquela sementinha. Jesus comparou a fé vitoriosa como uma semente de mostarda. Essa semente, ela é grandiosa, mas você olha para ela e você vê o quê? Uma semente minúscula, uma semente pequenininha. Como que ali dentro daquela sementinha, tem uma árvore tão frondosa, uma árvore tão grande, não é verdade? Assim a fé está no nosso coração. Às vezes você olha e ela está pequenininha, às vezes você olha, você não dá nada por ela, mas essa fé, ela é poderosa, essa fé, ela é grandiosa. Só precisa plantar ela num solo que é fértil, regar, cuidar, e ela vai crescer e produzir muito fruto, não é verdade? Agora, tem o inimigo que não quer que essa semente frutifique, não quer que essa semente germine. Existe uma fé que é morta? A Bíblia fala que existe. Como que a fé, ela pode ser morta? Quando a fé não tem obras. Sem obras ela é morta. Às vezes a pessoa fala: eu sou uma pessoa de muita fé, mas você olha e a pessoa não tem nada para apresentar, não tem nada, só fala que tem, não é verdade? Mas não tem nada concreto, não tem nada que a gente possa perceber, que a gente possa ver. A Bíblia fala que essa fé sem obras, ela é morta, mas a Bíblia fala que a fé, ela está dentro de cada um de nós. E a fé, ela não precisa ser pedida para Deus, diferente da sabedoria. A Bíblia ensina a pedir sabedoria para Deus. Mas a fé, a Bíblia ensina o quê? Aumenta, Senhor, a nossa fé. Não é verdade? Por quê? Porque fé todos nós temos. Agora, nós precisamos de uma fé viva, uma fé que opera, uma fé que conquista, uma fé que realiza, uma fé que vem a tornar em prática aquilo que nós desejamos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos em mente, não é verdade? E é na mente, no pensamento, que é o campo de batalha do inimigo. É aí que ele quer minar a nossa fé, não é verdade? Por isso que é um detalhe importante aqui na palavra, quero chamar a tua atenção, que Jesus falou assim, ó, verso 20, e Jesus lhes respondeu, por que eles não conseguiram? Por causa da incredulidade, porque na verdade eu vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, remove-te daqui para lá e será
removido, e nada será impossível. Então, destaca aí essa palavra dizer, falar, expressar. É aí que está a maneira que a fé opera. Quando você fala. Jesus fala, olha, é preciso dizer para o monte. Quando você disser para o monte, remove-te, lança-te no mar, e vai acontecer exatamente isso. Então, duas coisas nós temos que entender na fé vitoriosa. Uma, nós precisamos crer. Segundo, nós precisamos falar. Porque a Bíblia fala que porque eu criei no meu coração, então eu falei. Então, nós cremos e nós falamos. Nós falamos e nós cremos. Nós cremos e nós falamos. E assim nós vamos caminhando, vivendo e exercitando a nossa fé vitoriosa. Às vezes a gente não fala. Às vezes a gente se acovarda, a gente se aquieta, a gente fica calado. E a maneira de Jesus ensinar a fé foi assim, olha, falando. O poder da palavra, o poder da fé vitoriosa está na palavra. Olha como isso é tão forte, é tão importante. Até para a salvação, nós precisamos crer no coração e confessar com os nossos lábios. Não é assim? A Bíblia fala, se creres no teu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessares com a tua boca, serás salvo. Então você precisa crer e você precisa falar, confessar. E aí você olha para a Bíblia, você vai ver um Deus operando através da fala. Lá no Gênesis, como que foi a criação? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus. Olha a ferramenta que Deus usou, a palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E como que nós estamos diante das nossas lutas? Nós estamos calados? Você está calado diante das lutas? Ou você está falando pela fé? Falar pela fé, como nós falamos sexta-feira aqui, tem que parecer meio louco, não é verdade? Tem que estar falando em voz audível. Falar para que o inimigo escute e saiba que você tem uma fé vitoriosa. Falar que você é amado de Deus. Falar que esse problema, ele tem solução, porque o Deus a quem você serve é mais do que vencedor. Diga assim, nada é impossível para aquele que crê. E diga assim, eu creio. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pensar é muito importante. Mas não pode ficar só no pensamento, tem que falar. Jesus não removia os obstáculos, expulsava os demônios só no pensamento, não. Eu vou meditar, ficar meditando no alto do monte. Isso não é de Deus, não é verdade? Isso não é de Deus. O que é de Deus? Ir para a luta, para o combate. Jesus, ele foi em campo aberto, ele estava no meio da multidão. E os demônios vinham e no poder da palavra ele expulsava, não é verdade? Ele orava e ele curava. Ele ia para a sinagoga, ele ia para os lugares públicos e ele ensinava a palavra. Ele falava para expulsar demônio, ele falava para ensinar a palavra e ele falava para curar. Não existe uma fé vitoriosa sem uma fala vitoriosa, não é verdade? Não existe uma fé vitoriosa sem uma atitude decidida, determinada. Não existe. A fé vitoriosa, ela precisa
ser firmada em Jesus, ela precisa ser persistente e ela precisa ser expressada com palavras. Expressar essa fé, falar, repreender os demônios, repreender o mal. Ah, pastor, mas não tem ninguém endemoniado na minha volta. Toda ação contrária à palavra de Deus tem a ação do demônio atrás. Os demônios agem em 3 níveis, não é verdade? Ele age naquele nível que é só na área do pensamento, é um nível de ação dele. Ele age num nível que é de perturbação, quando a pessoa está perturbada, preocupada, não dorme à noite, não come, não se alimenta, está estressada, está acabando seus dias. E ele age no 3º e último estágio, que é a possessão demoníaca. Então não é apenas a possessão demoníaca, mas tudo aquilo que contraria a palavra de Deus, tudo aquilo que vai contra o que Deus tem por objetivo para nós, tem uma ação do inimigo. E às vezes acontece com alguém que a gente nem imagina, não é verdade? Às vezes a esposa tem que expulsar aquela ação que o inimigo está agindo na vida do marido. Às vezes o marido na vida da esposa, às vezes os pais na vida dos filhos, às vezes os filhos na vida dos pais. Às vezes há uma ação do inimigo muito sutil. Quando Pedro disse para Jesus: não, o senhor não vai para a cruz, isso daí é muito sofrimento. O que Jesus falou para ele? Arreda-te, Satanás. Não está cogitando das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Então olha, Pedro, que era um discípulo próximo de Jesus, Jesus repreendeu aquele demônio, que num momento ali agiu usando a vida de Pedro. Então você acha que no dia a dia o inimigo não usa também? Não usa a vida da esposa, não usa a vida do marido, não usa a filha do patrão, do vizinho, do empregado? Usa. E nós vamos ficar, eu acho que não é o inimigo não. Claro que é o inimigo. Tem que repreender e expulsar tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Nós não podemos ficar acovardados, ficar paralisados, ficar neutralizados. Não, nós temos que agir. Jesus, ele agia, ele confrontava o inimigo e ele vencia os inimigos, não é verdade? Ele não ficava acovardado, ele não ficava enclausurado. Eu vou ficar aqui dentro da sinagoga, não vou sair lá na rua não. Não, ele saía em campo aberto, andava por aquelas estradas poeirentas da Palestina, subia os montes para orar, ia na praia para ensinar. Ele estava no ministério ativo, no ministério constante. O poder de Deus estava com ele para curar, diz a Bíblia. E o poder de Deus está conosco para vencer o inimigo. Para vencer o inimigo. Como que nós vamos vencer o inimigo calados? Essa é uma fé derrotista. Quando a gente fica calado. Como a gente vai vencer os inimigos? Se conformando com a situação. Essa é uma fé derrotista, quando a gente se conforma com a situação, quando a gente vê problema em tudo, quando a gente choraminga pelos cantos, quando a gente só reclama. A nossa fé, ela tem que ser para cima, ela tem que ser positiva, ela tem que ser uma fé que olha para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, não é verdade? Não é uma fé derrotista, a nossa fé é uma fé vitoriosa. Nossa fé é uma fé vitoriosa. Qual é a nossa vitória? Contra o inferno. Porque é do inferno que procede todo o mal, não é verdade? Todo o mal. Os inimigos nossos não é a esposa, não é o marido, não. Às vezes o marido olha para a esposa como uma inimiga, a esposa olha para o marido como um inimigo, mas não são inimigos, não é verdade? O maior problema dos casamentos é quando um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Nós temos que nos unir, puxar para o mesmo lado, na verdade, lutar as mesmas causas, ter os mesmos objetivos,
e unir, porque unidos nós não vamos ser derrotados pelo inimigo. O inimigo quer a divisão, o inimigo quer ficar camuflado, ele quer ficar escondido, ele não quer ser confrontado, porque ele sabe que se ele for confrontado, ele vai ser derrotado, não é verdade? Se ele for confrontado com a palavra de Deus, ele vai ser derrotado. Se você usar essa fé vitoriosa que você tem, falando, repreendendo o mal, repreendendo as enfermidades, repreendendo os pensamentos ruins, repreendendo os choros, repreendendo as reclamações, repreendendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, o inimigo enfraquece, perde força e é derrotado pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, nós temos armas que Deus nos deu para lutar essa luta. Essa luta ela é diária, ela é constante. Ela sempre vai existir, enquanto o mundo for mundo. Enquanto a gente tiver nesse tempo aqui que Jesus não buscou a sua igreja ainda, nós vamos estar lutando. Abraão lutou, Isaac lutou, Jacó lutou, todos lutaram. Os profetas lutaram. Olha a vida dos profetas, olha a vida dos discípulos, dos apóstolos. Era uma vida de luta, era uma vida difícil, não era fácil, mas nunca uma fé derrotista com eles, sempre uma fé vitoriosa. Porque a fé vitoriosa não significa que você vai andar com um carro do último tipo. A fé vitoriosa não significa que você vai ter uma mansão e vai ser muito rico nesse mundo. A fé vitoriosa é a fé que vence o poder do inferno, que vence o pecado, que vence as astutas ciladas do diabo. A fé vitoriosa é aquela que te leva a conquistar aqui neste mundo, conquistar o quê? Uma vida equilibrada, uma vida de esperança, uma vida de certeza, e na eternidade morar para sempre com o nosso Deus. Essa é uma fé vitoriosa. Como que eu tenho uma fé vitoriosa? Quando a minha vida está firmada, não na minha própria capacidade, mas na capacidade que tem no nome de Jesus. Como que a minha fé ela é vitoriosa? Quando eu luto com as armas que Deus me deu para lutar. Quais são essas armas? Você sabe, né? Efésios capítulo 6, essas armas estão lá. Você precisa estar firmado na verdade, é uma arma. Quando você está envolvido com a mentira, não tem como vencer o inimigo, porque você está usando um produto do inimigo. A mentira é um produto do inimigo, e ele é dono da mentira. Você está usando o que é dele. Como que você vai usar o que é dele e não ter vinculação com ele? Como que um drogado, uma pessoa que trafica, ele vai usar a droga do bandido, vai traficar, vender a droga do bandido, comercializar, e não vai ter nada com o bandido? Não tem como. Começou a vender, começou a traficar, você está vinculado, não é verdade? Começou a mentir, você está vinculado com as trevas, está usando um produto das trevas, e o inimigo vai cobrar. Ele vai cobrar, e com direito, com legalidade, não é verdade? Então a Bíblia fala, olha, preciso usar essa arma que é a verdade. Quando você usa a verdade, você está usando algo que é de Deus, que se estabelece. Você já viu que quem vive na mentira não se estabelece? Sempre está caindo, sempre está fracassando. Por quê? Não está lutando com as armas de Deus. A fé vitoriosa, ela luta com a verdade. A fé vitoriosa, ela luta com a justiça. A injustiça é coisa do inimigo. Então, nós temos que lutar com a justiça. Nós temos que lutar com o evangelho. É outra arma. Então, o apóstolo Paulo ele relacionou lá 7 armas
que nós devemos lutar. É a verdade, é a justiça, é o Evangelho, é a palavra de Deus, que é a espada, é a fé, que é o escudo, né? Que a gente vai se defender dos dardos inflamados do maligno. Então, tudo isso é importante, mas ele fecha lá Efésios 6 ensinando uma coisa muito importante também, que é a oração sem cessar, orar em espírito. Às vezes não dá para você falar, às vezes você tem que estar orando em espírito, mas quando você pode falar, você tem que falar. Você tem que repreender. O diabo tem que ouvir que você pertence a Deus e que você tem uma fé que é vitoriosa. Nós não estamos aqui para empatar, para perder com o inimigo, não. Nós estamos aqui para vencer. Porque Jesus mesmo disse, olha, na sua palavra, o apóstolo Paulo disse, porque por todas estas coisas somos mais do que vencedores. A igreja é vencedora, a igreja é portadora de uma fé vitoriosa. Você tem essa fé vitoriosa, você pode vencer o inimigo. Como que você vai vencer o inimigo? Lutando com ele, confrontando ele como? Na palavra falada, na palavra expressa, repreendendo o inimigo. Por isso que a oração era tão importante, porque na oração nós vamos estar falando, nós vamos estar colocando a nossa causa diante de Deus, nós vamos estar pleiteando diante de Deus algo importante para a nossa vida. Por isso que Deus disse para o salmista, clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Clama a Deus. Como que você clama? Calado? Não, você clama orando, você clama buscando a Deus, expressando toda a tua necessidade, toda a tua vontade, todo o teu desejo. Você clama a Deus falando, e falando em voz audível. Amém? Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Jesus, ele chega e ele expulsa aquele demônio. Como que ele faz isso? Fazendo um gesto? O demônio sair? Não, ele fala, sai dele. Dá uma ordem, sai dele. E o demônio sai. Quando você falar com fé, o inimigo tem que obedecer. Tem que obedecer. Os inimigos de Deus têm que ser confrontados. Já percebeu? Que tem muita gente que está na igreja há muito tempo, mas vive depressivo. Por quê? Por que depressivo na igreja? Sendo que esse inimigo, ele já foi derrotado lá na cruz. A Bíblia já fala através do profeta Isaías que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Por que nós vamos ficar acomodados? Por que nós vamos ficar nos conformando com uma situação? Se a gente ficar calado, a depressão ela se instala e ela domina. Se a gente ficar calado, a tristeza vem, ela se instala e ela domina. Se a gente ficar calado, o desânimo vem, se instala e domina. Mas se você se levantar e falar, sai em nome de Jesus, você tem autoridade na tua vida, porque Deus te deu, amém? Pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. E Jesus, ele repreendeu. É isso que nós temos que fazer. Às vezes é tão simples, a gente olha para a palavra, mas Jesus repreendeu o demônio. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos repreendendo também? Ou a gente está calado, acomodado, aceitando? Meu irmão, não aceite nada que se diz inimigo de Deus. Enfermidade, inimigo. É inimigo de Deus, é inimigo nosso.
Ah, mas tem a medicina. Tudo bem, a medicina não é pecado. A medicina luta do mesmo jeito que a gente luta, só que a medicina luta com a ciência, nós lutamos com a fé. Mas a gente sempre ensina aqui, se a fé não alcançar, a primeira fé não alcançou, corre para a medicina, por quê? Vai perecer? Ah, a cabeça está trincando de dor, já orei, já busquei e Deus não curou. Vai tomar um remédio, tem remédio para dor de cabeça, não tem? A medicina está aí, é de Deus. Agora, como é gostoso quando a gente vive sem precisar tanto da medicina, não é verdade? Como é gostoso. Porque todo remédio tem contraindicação. Se você olhar a bula, você fica desanimado. Nem é bom ler. Vai tomar o remédio, nem lê a bula. Porque você vai ler a bula, tem tanta contraindicação. Pode ficar cego, pode ficar paralítico, pode ficar isso. Não é verdade? Tem remédio que é assim, né? Mas o que você tem que fazer? Colocar a tua fé em ação em primeiro lugar. Às vezes você usando a fé, você nem precisa da medicina. Mas se precisar, Deus não vai te condenar por isso. A medicina está aí para ajudar, não é verdade? E a medicina está aí para fazer com que a nossa vida ela seja menos sofrida. Não é assim? Não tem remédio para tudo hoje? Tem até aquele remédio que é a caixinha de uma cor para uma dor, caixinha de outra cor para outra dor, caixinha de outra cor para outra dor. Tem vários tipos de cores para cada tipo de dor. Farmácia é um negócio que está prosperando demais, não é verdade? Prosperando demais. Tem farmácia em tudo que é canto. Tem avenida que tem uma farmácia em cada esquina, uma de frente para a outra, não é verdade? Tem muitas farmácias, tem mais de 200 farmácias e estão indo muito bem, obrigado. Mas aquele que é de Deus, se ele não precisar de remédio, é muito bom, não é verdade? Graças a Deus, né? A gente poder chegar no final do ano e falar assim, olha, quantas vezes eu precisei do convênio? Praticamente nenhuma, não é verdade? Quantas vezes eu precisei de médico? Que bom que a gente tem saúde. Que bom que a gente tem uma fé vitoriosa. A fé vitoriosa alcança cura física. A fé vitoriosa alcança cura da alma. É verdade? Nas sextas-feiras, nós começamos sexta passada, nós estamos tratando das doenças da alma, que são muitas com essa pandemia agora. Tristeza, depressão, desejo de suicídio. Suicídio aumentou muito, porque as pessoas estão muito preocupadas. As pessoas estão aterradas, elas estão acovardadas diante dos inimigos. Levantou-se esse inimigo mundial aí, esse vírus, e as pessoas estão com medo dele. Precisa fortalecer a fé. A igreja precisa se levantar num brado de vitória, sabendo que Deus é conosco, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que tudo está nas mãos de Deus. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, a gente vai para a eternidade para morar com Ele para toda a vida, não é verdade? Para todo sempre. Mas a nossa fé não pode ser abalada. Cuida da fé que você tem no teu coração. Cuida para que ela seja uma fé vitoriosa. Tem muita gente com muita fé, mas uma fé derrotista. Uma fé que está fundamentada em tantas coisas, em tantas crendices, em tantas idolatrias, em tantas superstições, em tantas religiosidades. Fé derrotista. A igreja é a única portadora de uma fé vitoriosa, porque a igreja, além dela poder alcançar uma cura física, uma cura da alma, ela também alcança a salvação eterna. A igreja, quando passar por este mundo e for para a eternidade, vai morar para sempre com o nosso Deus, onde não vai existir mais choro, não vai existir mais pranto, não vai existir mais coronavírus, não vai existir mais enfermidade, não vai existir mais nada, porque nós vamos viver para sempre
jovens, saudáveis na presença do nosso Deus. Amém? Quem crê pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. E aí onde você está mesmo, quero estar orando pela tua vida. Se coloca diante de Deus e pense, reflita nessa palavra de hoje. Nada é impossível. Aquele que tem uma fé vitoriosa, tudo é possível. Ah, mas o mundo está muito empesteado, o mundo está muito cheio de enfermidade. Mas para quem tem uma fé vitoriosa, dá para viver com saúde. Ah, o mundo está cheio de desequilíbrios, mas para quem tem uma fé vitoriosa, dá para viver equilibrado. Ah, mas o mundo está perdido, está caminhando para o caos, mas aquele que tem uma fé vitoriosa está salvo e está caminhando para a glória. Fortaleça essa fé no teu coração. A Bíblia diz que tem um jeito, ouvindo a palavra de Deus. Como que eu posso ter uma fé vitoriosa? Ouvindo a palavra de Deus. Ouça sempre a palavra de Deus. Tem muitas vozes neste mundo. Se você ligar a televisão, se você ligar o rádio, a internet, vai ter muitas vozes falando, trazendo pânico, trazendo medo, trazendo números catastróficos. Mas não dá ouvido não. Dá ouvido para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que tudo é possível que crê. A palavra de Deus fala que os patriarcas morreram velhinhos, mas não precisaram de pronto-socorro perto ali no deserto, porque o pronto-socorro deles era o Todo-Poderoso. Que você também possa ter essa fé, onde o teu refúgio é o Senhor dos Exércitos, onde a tua luta não está na força do teu braço, mas na força da tua fé, na força do teu Deus que é contigo, que não te abandona, que está com você para todo sempre. Nada é impossível para aquele que crê. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, quero te louvar, porque a tua palavra, ela é tão linda, Senhor, ela é tão poderosa, ela fala ao nosso coração de uma maneira que não deixa nenhuma dúvida. Nós te louvamos e te agradecemos, porque essa palavra ela não é uma utopia, ela não é algo distante que a gente não pode alcançar, não, ela é algo real para as nossas vidas, ela é para nós, seres humanos, falhos, limitados, mas ela é a solução, meu Deus, ela revela a Jesus Cristo que nós tanto precisamos. Deus querido, que a tua igreja agora se revista, ó Pai, desse poder, essa fé que nós tanto precisamos, a ponto da tua palavra dizer, olha, nos últimos dias o justo viverá pela fé. E nós estamos neste tempo onde ou nós vivemos pela fé ou nós vamos ficar desequilibrados, amedrontados, com medo dentro das nossas casas, sem conseguir sair para nada, Senhor, porque parece que tem um leão lá fora, pronto para nos devorar. Mas a tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos, que o Senhor cerca com os teus anjos, que está ao nosso derredor, nos livrando de todo o mal e de todo o perigo. Então que a tua igreja se aplique à oração, que a tua igreja se aplique, Senhor, a fortalecer esta fé que está no nosso coração, porque com ela nós vamos saltar muralhas, nós vamos vencer barreiras, derrotar, ó Deus, obstáculos, inimigos que estão à nossa frente, e cantar o cântico da vitória do outro lado. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo agora. Que todo
todo impedimento caia por terra agora, todos os sofismas, todas as mentiras do diabo caiam por terra agora. Seja o teu povo abençoado, seja o teu povo vitorioso agora, seja o teu povo saudável, que nenhum mal, ó Deus, que nenhuma praga possa prevalecer na casa do teu povo, na vida, ó Deus, daqueles que te servem, mas que a tua igreja prossiga em frente, vitoriosa e abençoada no nome poderoso de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos. Levanta a tua mão para o alto, receba a bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por este culto tão maravilhoso. Despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas potentes mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do teu Espírito esteja com toda a tua igreja e todos aqueles que creem. Digam comigo amém. Pode aplaudir bem forte. Glória a Deus. Maravilhoso. Santo, eterno, aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão, diga para ele: foi bom adorar a Deus aqui contigo, meu irmão. Até sexta-feira, em nome de Jesus. Amém.